Quero agradecer o especial privilégio de estar aqui hoje para ministrar pela primeira vez nessa igreja. Agradeço ao pastor Joel Moretti, todos os obreiros dessa igreja, por me cederem essa oportunidade. Reconheço que é uma grande responsabilidade e eu estava lá em casa lembrando disso. Com temor e tremor, eu estou assumindo esse púlpito para ministrar a palavra de Deus. E é bem difícil, porque tendo um mestre aqui na minha frente, qualquer coisa eu peço ajuda para ele para continuar a ministração dessa palavra. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 22, já foi lido aqui, mas eu queria fazer apenas menção de 2 versículos aqui. Versículo de número 1 e o 14. 1 e 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou ainda, diga Escola Bíblica Dominical. Porque na escola nós aprendemos a manusear a Bíblia e tudo mais. E quando eu recebi o convite para trazer a palavra aqui nessa noite, a primeira palavra que eu falei para o pastor e teu filho é: eu vou trazer uma palavrinha, porque crente não fala palavrão. Gênesis 22, versos 1 e 14 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Verso 14, está escrito lá assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí a dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quantos podem dizer amém? Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por estar aqui na tua casa, na tua presença. Nesta hora eu quero pedir a ajuda do teu Espírito Santo para ministrar a tua igreja. É a tua igreja e eu estou aqui como instrumento. Quero ser usado por ti como todos os obreiros têm sido usados aqui neste lugar, tão somente para a glória do teu nome. Assim te oramos em nome de Jesus. Pode tomar assento, Deus abençoe. Meus irmãos, eu queria trazer uma palavra. É claro que na quarta-feira é reservada para o ensino doutrinário da palavra de Deus. E, é claro, é reservado ao pastor da igreja, mas eu queria trazer uma palavra de meditação, uma palavra introspectiva. Eu queria que cada um prestasse atenção no que vai ser dito aqui, porque falou comigo, e se falar pelo menos com mais uma pessoa, eu já vou sair daqui abençoado por Deus. A chamada ou aprovação de Abraão. Eu podia dar ou o título Aprovação de Abraão, ou o próprio nome que ele colocou, Deus proverá. Vamos dizer essa palavra? Deus proverá? Pela fé. Mais uma vez, Deus proverá. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Abraão teve uma pessoa magnífica, lá na frente vai ter uma explicação sobre ele, que é um dos personagens mais ilustres da história da Bíblia, é chamado o pai da fé. Através dele foi formado o povo de Israel, e ele foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus, está em Gênesis 15, 6 e Romanos 4, 2. E podemos destacar 3 fases na vida de Abraão: a chamada, a espera da bênção e a aprovação. Eu não sei em qual desses pontos relacionados com Abraão você está, meu irmão, minha irmã. Se é em relação à chamada, como é que está a chamada de Deus na tua vida? Segundo, a espera da bênção. Talvez você tenha, como eu, promessas de Deus. Quantos têm promessa de Deus? Dá só um sinal aí. E você que está em casa também, se você tem promessa de Deus, pense em alguns momentos. Pensa agora, usa a sua imaginação, numa grande bênção que você está esperando, ou uma grande bênção que você já recebeu. Já pensou? Só uma. Segunda coisa, se Deus te colocar à prova hoje e pedir aquela bênção, qual será a tua, qual será a minha reação? E terceiro, a própria aprovação em si. Eu vou voltar aqui para mostrar que a chamada está no capítulo 12, e no verso 3 tem uma coisa interessante. Gênesis 12, quando Deus chama Abraão para sair da terra, sair do meio da parentela, e para uma terra estranha que ele não conhecia, ele fez promessas. Falou: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, na vida de Abraão, tem muita lição para a gente poder colocar em prática nos dias de hoje. Nós não estamos no deserto, literalmente falando, mas às vezes passamos por um deserto. E no deserto é lugar de aprendizagem,
Ninguém foi chamado para morrer no deserto. Eu, olhando para a Bíblia, só morreu no deserto quem murmurou e quem pecou contra Deus. Mas quem é servo de Deus, atravessou o deserto e recebeu a bênção de Deus. Sair da terra é um desafio. Às vezes você está longe da sua parentela, da sua casa. Eu, por exemplo, saí lá do Rio de Janeiro e vim para Brasília. E aqui eu experimentei, eu estava na casa da minha mãe hoje, comentando com minha irmã as lutas que eu passei até chegar aqui. Se eu posso dizer que eu sou um vencedor, é porque eu passei por lutas lá atrás. E você, meu irmão e minha irmã? Como é que você está na sua vida, na sua casa, talvez até longe da sua família? E nesse momento, como é que você está passando a sua vida com Deus? Nós somos chamados por Deus, a não ser também, claro, a chamada para a obra do ministério, mas a chamada geral é para a salvação. E depois da salvação, o que vem? Vem as lutas. Aconteceu com Jesus, um homem chamado por Deus, e quando ele passou pelo batismo, foi bênção. Eu acho que todo mundo queria experimentar o que Jesus experimentou. Saiu da água, o Espírito desceu em forma de pomba, o Espírito Santo. O Pai falou lá do céu: este é meu Filho amado em que me comprazo. Quantos de nós gostaria, na hora de a gente orar, porque quando Jesus saiu da água, está no Evangelho de Lucas, quando ele saiu da água do batismo e orou, o céu se abriu e Deus falou. Quantos de nós gostaria de imediatamente após a nossa oração, Deus falar e Deus aprovar a nossa vida e o nosso ministério? Isso aconteceu com Jesus e pode acontecer com a gente. Só que, quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo o levou para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então, depois de uma bênção, meu irmão e minha irmã, se prepare, que pode vir uma grande prova para você. Só que Deus não dá nenhuma prova para a gente, sem dar também a condição de passar pela prova. Quantos podem dizer amém? Amém. Sair da terra, sair da parentela e ir para uma terra estranha. Às vezes Deus chama a gente para fazer alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a fazer. Muitas vezes Deus quer que a gente saia da zona de conforto e às vezes até passe por umas lutas, como Abraão passou. Enfrentou fome, passou no deserto, teve várias situações contrárias à vontade dele, mas ele foi vitorioso porque ele exerceu a sua fé em Deus. E nós também, como filhos de Abraão, somos chamados para exercer também a nossa fé e alcançar a bênção do Senhor. A bênção prometida passa por barreiras. No caso de Abraão e Sara, eles estavam avançados em idade. Olha só, ele foi chamado aos 75 anos de idade. Ele foi receber a bênção completa 25 anos depois. Então, parece que demorou um bocado, né? Mas ele continuou. Só que tem um probleminha. Quando ele estava com 10 anos na terra de Canaã, aí vem lá embaixo, eu coloquei lá o jeitinho. Primeiro foi a idade avançada de ambos. Abraão já era avançado. Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Então era praticamente impossível ele ser pai de muitas nações, um pai de multidão. Antes dele ser chamado, ele chamava-se Abrão, significa pai exaltado. Depois de um tempo andando com Deus, Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de muitas nações. É bem assim que acontece. Quando você começa a andar com Deus, ele muda o nosso nome, talvez até um nome de vergonha, como era Jacó, antes, suplantador, para Israel, que quer dizer príncipe. É assim que Deus faz com a gente. Quando nós vamos andando com Deus, ele vai dando uma nova direção e muda o nosso nome. E eu tenho certeza que um dia nós temos uma grande esperança de receber um novo nome quando estivermos diante do Senhor Jesus. Quantos creem assim? Idade avançada e demora da bênção. Às vezes a gente pede, demora 1 ano, 2 anos, eles esperaram 25 anos. Com 10 anos esperando lá, eles deram um jeitinho, não era jeitinho brasileiro, mas um jeitinho lá. Com Agar, que era egípcia, Abraão, que era concubina de Abraão, e Sara falou: olha, eu não posso ter filho, então você vai fazer uma barriga de aluguel. Você vai entrar na minha escrava e ela vai ter filho, eu vou ser mãe por meio dela. Só que aconteceu um inesperado. Quando a escrava engravidou, começou a desprezar Sara. Aí foi uma confusão no lar. E eu lembro, olhando para a Bíblia, que Deus é a favor da monogamia. Desde Gênesis 2:22. Deus é a favor da monogamia. Toda e qualquer pessoa que tem mais de um matrimônio tem problema. Se não tiver problema com a mulher, tem problema com a sogra ou com o sogro. O problema é sério. No caso de Abraão, o problema foi entre as duas que estavam disputando dentro de casa.
Por que eu digo isso, que Deus é a favor da monogamia? Gênesis 2:22, diz a Bíblia que quando Deus olhou que o homem não era bom que o homem estivesse só, ele fez a primeira cirurgia, foi o primeiro cirurgião foi o próprio Deus. Deu anestesia geral em Abraão, ainda era Adão no caso, tirou uma costela e da costela ele transformou numa mulher. Ele reproduziu, não é? Uma mulher só. Ele podia ter feito várias mulheres, mas ele fez uma só, significando dizer, é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Aí Abraão, atendendo o jeitinho de Sara, nasceu quem? Ismael. Aí eu vejo uma situação tremenda, lá no capítulo 16 de Gênesis, verso 15. Diz que Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Capítulo 17, verso 1, fala que Abraão estava com 99 anos, quando Deus apareceu para ele e falou assim, anda na minha presença e ser perfeito. Bom, 99 anos, menos 86, quanto tempo durou o silêncio de Deus para Abraão? Pela Bíblia. 99 menos 86, 13 anos, Deus fechou e falou, não falo contigo por enquanto. E quando voltou a falar, falou, anda na minha presença e ser perfeito. Aí, não, é o seguinte, é porque eu só tenho um mordomo Eliezer, ele vai ser o herdeiro. Não, vai ser um nascido de você que vai ser o herdeiro. Ainda deu o nome dele vai ser Isaac, que significa riso. Deus deu para Abraão e Sara o riso, a alegria de ter uma criança, de completar a família. Só que teve um problema. Lá no verso 22, no capítulo 22, Deus faz uma prova com Abraão. Abraão já tinha passado por várias situações, várias circunstâncias contrárias. Mas aí Deus tem amigo, e amigo só pede coisa, tem amigo que pede coisa que só pode atender porque é amigo. Como Abraão era amigo de Deus, Deus falou assim, Abraão, vou te fazer um pedido hoje. Pode pedir, Senhor. Eu quero o teu filho, o teu único filho a quem você ama, me oferece em holocausto. Aí eu fiquei pensando, lá eu coloquei, sacrificar Isaac era a bênção recebida, era como se estivesse devolvendo para Deus a bênção que Deus havia lhe dado. Moriá, local do sacrifício. Cada um de nós vai enfrentar um Moriá. Talvez o Moriá seja a sua casa, talvez o Moriá seja o seu local de trabalho, ou talvez na sua escola, onde você vive, ou talvez Moriá é um lugar fora do que você conhece. Mas todos nós, um dia passamos por um Moriá, ou seja, um lugar de provação. Agora, Deus não prova ninguém para destruir, é diferente do diabo. O diabo tenta para destruir, para matar. Deus não, Deus prova para a pessoa passar na prova. Eu queria aproveitar e perguntar, quantos professores tem aqui? Levanta a mão. Professor, literal. 1, 2, professor. Temos vários professores aqui. Existe uma coisa tremenda, apesar da pandemia que estamos enfrentando ainda, o afastamento social, mas existe uma coisa, alguns alunos estão fazendo a aula online. E na aula online, no final, tem um teste, um pré-teste, depois um teste. Quando é presencial, tem a prova. Na hora da prova, onde fica o professor? Dentro da sala de aula. Às vezes ele fala antes da aula e fala depois da prova para dizer quanto foi a nota e qual foi a nota. Mas durante a prova, o professor fica observando os alunos. Assim é Deus com a gente. Quando a gente passa na prova, Deus fala antes e Deus fala depois. Mas durante, ele faz o quê? Mantém o silêncio. E isso é terrível. Eu, olhando para Abraão, eu fico olhando. 13 anos em silêncio é muita coisa. A gente orar e Deus não fala. Ora e Deus não responde. Ora e Deus não responde. Foi assim que aconteceu com ele. Quando Deus apareceu de novo, anda na minha presença e ser perfeito, espera que a bênção vai chegar. Aí, a bênção chegou, Deus colocou em prova, aí tem lá a palavra holocausto. Holocausto são duas palavras, uma quer dizer olo, todo, causto, queimado. Deus disse para ele, eu quero teu filho totalmente queimado para mim. Eu imagino um velho Abraão com 100 anos de idade, tendo que levar o seu filho, claro, tinha mais de 100 anos, que o garoto já tinha mais ou menos, ele era praticamente um adolescente, porque para colocar lenço sobre o menino e os dois irem conversando, e chegaram no pé do monte, deixaram os dois servos lá, e falaram assim, ó, vocês que não têm muita fé, fica cuidando de jumento. Nós que temos fé, vamos adorar e depois voltaremos. Olha só, antes de Abraão subir no Monte Moriá, ele disse palavras de fé.
Ele estava indo lá para sacrificar o próprio filho. Depois de 3 dias, chegaram lá, e o filho perguntou: pai, onde é que está? Eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão falou, mesmo com dor no coração, ele não pôde falar: é você, meu filho? Não, ele falou: Deus proverá. Aí, quando chegou lá em cima, ele revelou o que era, e como era um garoto obediente, Isaac se submeteu até morrer para cumprir a ordem de Deus. Ele estava pronto para morrer e Abraão pronto para sacrificar o seu filho. Aí alguém vai perguntar: mas Deus é a favor de sacrifício humano? Não. Ali foi um teste para mostrar para a gente, no século XX, que é possível alguém cumprir fielmente a promessa, a ordem de Deus, e a sua promessa e o milagre chega na hora certa, não é antes nem depois, na hora certa. Quando levou o rapaz lá para cima, preparou tudo, amarrou ele, e levantou a mão para matar o seu filho, ele ouviu uma voz celeste bradar: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que tu temes a Deus, e este ato que você fez vai espelhar uma coisa que vai acontecer no futuro. E é por isso que eu coloquei algumas colocações interessantes. Está aqui, ó, essa passagem tem implicações importantes para a nossa vida. Vida devocional fala de a gente obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Como é que está a igreja aqui em Santa Maria? Será que cada um dos irmãos estão ouvindo a voz de Deus? Estão ouvindo aquilo que é ensinado pelo seu pastor? Estão prontos para obedecê-lo? Tem implicação tipológica. Na tipologia, eventos, pessoas, instituições no Velho Testamento apontam para alguma coisa, para o tipo, antítipo no Novo. Ou seja, o Novo Testamento cumpre o Velho e o Velho aponta para o Novo. Aí aconteceu nesse episódio alguns elementos da tipologia. Aí eu coloquei ali, devocional, porque Deus fala do nosso relacionamento com Ele. Tipológica, porque vemos aqui Abraão representa o pai. Estava pronto para sacrificar o seu filho, lá na cruz do Calvário. Ou seja, aconteceu depois, no Novo Testamento. Isaac simboliza, em parte, a humanidade, porque a humanidade estava pretensa para morrer. Aí vem um carneiro que morreu no lugar. Aí esse carneiro tipifica Jesus que morreu no lugar da humanidade. Mas tem outra tipologia também. Isaac era quem? O filho pronto para fazer a vontade do pai. E Abraão era o pai pronto para entregar o único filho que ele tinha. E o carneiro, claro, era a substituição, alguém que foi substituído. Nós éramos todos para morrer, como diz a Bíblia, a própria Bíblia diz que todos pecaram e careciam ou carecem da glória de Deus. E diz que Jesus uma vez morreu no nosso lugar. Então, pelo que ele fez, nós podemos ver o cumprimento de toda a tipologia no Velho Testamento. Evangelística por quê? Porque Jesus assumiu o lugar, nosso lugar, e foi sacrificado. Hoje, damos graças a Deus. Hoje podemos dizer que temos a salvação pela fé em Jesus, que ele foi apontado lá em João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente olha para a vida de Abraão, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente pode encaixar a nossa vida dentro da palavra de Deus. Aí vem os desafios aí, vamos em frente. No desafio de sacrificar Isaac, havia um forte sentimento envolvido. Havia o quê? Amor. Deus falou para ele: sacrifica o teu filho a quem ama, o teu único filho. Aí eu fico pensando, eu tenho um casal de filhos, já me deram 3 netos, então a família está abençoada. Apareceu aí no início da transparência, a gente em casa, não é? Bem à vontade, no Dia dos Pais. Eu com minha esposa, meus filhos e meus netos. Aí fica a pergunta: eu tenho 2 filhos, talvez alguns irmãos aqui tenham até um pouquinho mais, mas você teria coragem de dar um filho para libertar alguém que está lá na papuda, condenado à morte? De misericórdia, eu não. Deus olhou, ele olhou para nós, estávamos na papuda do mundo, todo mundo condenado a morrer por causa do pecado, e ele deu o único filho que ele tinha, para remir, para trazer salvação a todo aquele que aceitasse a salvação em nome de Jesus. Então, nós vemos aqui, ó, o que ficou evidente na aprovação de Abraão? Em relação a Abraão, prontidão para obedecer. Em relação a Abraão, determinação para seguir para o Moriá. No caso, a digitação aí saiu um pouquinho, seguir para o Moriá. Também a fé na provisão de Deus. Deus proverá, e Deus proveio.
esperança no milagre de Deus. Quando ele falou, nós iremos adorar e voltaremos, ele estava esperando que mesmo se ele matasse o seu filho, das cinzas, Deus podia ressuscitá-lo e eles descerem juntos para a sua casa. Deus falou no início e no final da provação. Aí eu quero trazer para você, como é que você está aí? Você está no meio da provação? Deus te fez promessas antes. No final ele vai te dar a aprovação, mas se, e somente se, você passar na prova. Como eu dei o exemplo dos professores. O professor fica na sala. Deus está na sala, Deus está contigo. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus estava com Ananias, Misael e Azarias, que recebeu o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha. Eu estava um dia desse conversando lá em Anápolis com a minha sobrinha. Eu estava dizendo que Nabucodonosor, quando viu aqueles, jogou os 3 rapazes lá. Aquele outro desafio, que é outra palavra. Mas quando ele foi, mandou jogar os 3 rapazes lá, os homens mais fortes do exército, a fornalha acesa 7 vezes mais. Quando jogaram, os 3 que jogaram morreram. E os 3, Ananias, Misael e Azarias, foram jogados, amarrados lá dentro da fornalha. Quando Nabucodonosor olha, não tinha 3, tinha 4 e soltos. E um era diferente. Aí ele chamou, Sadraque, Mesaque e Abednego, saí e vinde. Quando saíram só os 3. E o 4º homem na fornalha, aquele anjo do Senhor que foi lá para livrá-lo. Eu imagino que Nabucodonosor queria ver quem era esse, mas ele não pôde ver. Ele só soube do milagre. E nada de queimado, nada de destruído sobre os servos do Senhor. Porque resolveram crer em Deus e enfrentaram a morte. Então eu imagino que cada um de nós temos as nossas provações. Cada um de nós temos os nossos desafios. Se tão somente nós esperarmos do milagre, Deus vai falar no início e no final. No meio dela ele ficou em silêncio. Abraão entendeu e ele aprendeu que o silêncio de Deus também é importante. Deus tem 3 respostas: sim, não e espere. Ah, mas quando eu oro eu quero que Deus fale sim. Ele fala não, você vai ter que esperar. Ou às vezes Deus fala não, e às vezes quer insistir com o sim. Aí entra a questão da vontade ativa e a permissiva de Deus. Às vezes Deus permite aquele pedido ser resolvido, ser atendido, mas às vezes nós não estamos preparados para isso. Aí vem a pergunta que eu quero fazer. Eu não conheço nenhum irmão daqui, a vida pessoal de vocês, eu posso perguntar: como é que você está aí na sua bênção? Quando você for abençoado, essa igreja vai continuar servindo para você? Não, quando eu for abençoado, já quero mudar lá para o Lago Sul, quero ir lá para o plano, quero ir para outro país, quero ir para outro estado. Quando você for abençoado, abençoa a igreja que te investiu em você. Abençoa aqueles lugares, aqueles irmãos. Agradeça onde você foi abençoado. Então, algumas liçõezinhas bem rápidas. Não quero exortar ninguém, eu só quero trazer essa palavra. Todavia, Deus providencia um escape. Toda luta que a gente passa, Deus providencia um escape. Você tem que aproveitar aquele escape e fugir. Nós temos 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Às vezes a nossa própria natureza quer vencer a gente. Nós temos que resistir. Às vezes é o diabo que está tentando a gente resiste e ele foge. Só que quando é o pecado, aí nós temos que fugir. Tem 3 atitudes diferentes. Uma, você resiste, a outra você foge. Então, quando o diabo vier tentar você, resiste e ele foge. Quem tem que fugir é ele. Só que quando é a carne, você que tem que fugir. Aconteceu com José. Aquela mulher de Potifar, que eu entendo que era uma potifera, botou os olhos nele, ele era um rapaz bonito, e queria por tudo levá-lo ao pecado. O que ele fez? Para ele vencer, ele teve que fugir. Então, que a gente possa aprender com Abraão. Que a gente possa aprender. Eu sei que aqui tem homens e mulheres chamados por Deus, às vezes enfrentam um teste da parte do Senhor, a fim de sabermos e seguirmos a Deus somente até receber a bênção, ou estamos prontos para passar pela prova. É um desafio para cada um de nós. Eu queria trazer essa pequena meditação bem rápida para lembrar que no passado Deus chamou, Deus abençoou e Deus provou. Hoje, Deus chama, Deus abençoa e Deus prova. Que a gente possa ter a mesma atitude. Será que estamos prontos para obedecer? Sacrificar o nosso Isaac? Crer que Deus pode fazer o milagre e dar aquilo que pedimos ou pensamos? A igreja pode se colocar de pé. Eu queria fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse
privilégio, essa oportunidade, essa breve meditação em relação à palavra de Deus, baseado na vida de Abraão. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Eu quero te agradecer por estar aqui mais uma vez, a tua palavra foi ministrada. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo possa aplicar melhor o que foi dito aqui e aquilo que falta, o Senhor possa completar. Que essa igreja seja abençoada, que essa igreja, ainda que alguns passem na prova, passem pela prova, sejam aprovados e o nome do Senhor seja glorificado. É assim que nós te oramos. Amém.